Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Papo Saúde 360. Eu sou Roberta Rainer, médica, ginecologista. Estou hoje aqui com dois convidados para a gente bater um papo mais integrado. Se apresenta para a gente, por favor, Luiz. Então, meu nome é Luiz Felipe Antão, sou médico, sou endocrinologista, formado pelo Instituto Estadual de Diabetes e Endocrinologia e trato diabetes, obesidade, doenças metabólicas, tireoide, reposição hormonal, tudo relacionado à endocrinologia a gente trata um pouco. Rafa, Tudo apres... bem? Eu sou Rafaela Manarino, sou cardiologista, formada pela UERJ, trato de hipertensão, diabetes, doença coronariana, prevenção cardiovascular. Nosso objetivo hoje aqui é falar um pouquinho sobre a integração entre as equipes, né? A multidisciplinaridade, que é importante, o que cada um pode agregar aí na prevenção cardiovascular, na terapia de reposição hormonal. E aí vamos para um bate-papo para a gente. esse bate-papo é falar sobre uma paciente real como um todo, né? Que a paciente não é uma paciente de reposição hormonal, é uma paciente real que pode ter hipertensão, diabetes, que pode ter uma história familiar de cardiopatia. Eu e a Rafa a gente já se conhece há muito tempo, né? A gente Gente, vocês me conhecem também há muito tempo. também, Roberto também. A gente tem muitos pacientes em comum, né? Então, esse é o ponto. A gente troca muita figurinha porque a endocrinologia e a cardiologia andam muito juntas, né? Basicamente, todas as doenças, todas não, grande parte das doenças que eu trato são pacientes que, se não tratarem de forma adequada, vão ter um risco cardiovascular aumentado, vão estar depois no consultório da Rafa, infartados ou com um AVC, então, insuficiência cardíaca, então o ponto é esse. E até recentemente ela teve um caso, né, de um paciente diabético que iniciou uma reposição, a nosso ver, errada de reposição de testosterona. Isso acarretou muitos riscos para ele, a ponto dele já ter lesão estrutural no coração relacionado provavelmente ao uso dessa testosterona de forma errada. Ele chegou para mim com uma hipertensão resistente, né? Ele já estava usando mais de 3 antihipertensivos e sem controle adequado. Tinha ficado internado no CTI, um paciente jovem, 30 e poucos anos, internado no CTI usando medicação venosa para controle da hipertensão. E já tinha no ecocardiograma disfunção diastólica, né? Uma dificuldade de relaxamento do coração, tinha uma hipertrofia dos ventrículos, que é o que eu costumo explicar quando o paciente está no consultório, né? A pressão é a força com que o sangue passa dentro dos vasos. Então, o coração é um músculo. Quando a pessoa faz musculação muito tempo, por exemplo, vai ficando forte, né, com o braço, vai tendo dificuldade de se locomover, daquele músculo está hipertrofiado. O coração, um músculo, sustentadamente a hipertensão vai levando a uma hipertrofia, a um aumento da parede do coração. Mas no caso do coração isso é ruim, porque ele vai ficando duro, né? Então vai causando uma disfunção ali, ele fica com uma dificuldade depois de ter relaxamento. A longo prazo isso vai causando uma insuficiência cardíaca, né? Sintomas de cansaço, fadiga. Edema, né? E um paciente jovem, né? Não tem porquê. Então, No consultório, a gente pega muitos pacientes que de fato necessitam de reposição hormonal, tem deficiência, a gente sabe que a deficiência de testosterona também aumenta o risco cardiovascular. A gente pega muitos pacientes que não têm essa deficiência e acabam usando de forma errada, às vezes sem nenhum acompanhamento médico prescrito por o colega da academia, pelo professor da academia. Isso vai acarretar grandes problemas para ele. É, Reposição hormonal hoje tá na moda, né? Todo mundo fala um pouco de reposição hormonal, mas se não tratado de forma adequada, se não reposto de forma adequada para quem precisa, pode acarretar muitos problemas e vai acabar batendo ou no meu consultório, ou da Rafa, ou de ambos. É você tratar adequadamente, dar todas as orientações para a Rafa estar trabalhando cada vez menos. Exatamente. O meu trabalho é ter menos paciente no consultório da Rafa. Quase é isso isso. aí. Não, mas a gente quer paciente que a gente possa prevenir doenças, né? Exatamente. O intuito Nessa é questão esse. mesmo de reposição hormonal. É importante as mulheres que têm indicação de reposição hormonal que procurem antes um cardiologista para ver o risco, porque já é sabido pra gente que não tem benefício cardiovascular na reposição hormonal, né? Então, mulheres assintomáticas não têm que repor hormônio para prevenção cardiovascular. Isso já é
sabido e não tem indicação. Então, para as que têm indicação, tem que ver o risco-benefício, né? O que que a gente pode fazer para diminuir o risco daquelas que precisam realmente da reposição hormonal. Tudo integrado, né? Existe benefício em relação a doenças osteometabólicas, osteoporose, bem-estar, qualidade de vida na reposição feminina, mas é aquilo também. Se não tiver o acompanhamento adequado, até da parte ginecológica também, a Roberta pega bastante isso, né? Controle certinho da mama, endométrio, você prescrever ou a paciente usar porque a vizinha está usando. Ontem eu fiz podcast com a Valéria, que é mastologista do hospital onde a gente trabalha, e a gente frisou bem essa questão do acompanhamento da mastologista, né? De não ter medo da reposição quando bem indicada, muda vidas, realmente traz uma qualidade de vida, proteção da osteoporose, do risco de queda, fratura e dessa paciente perder a autonomia com isso, ou de ter ressecamento, atrofia, dificuldade na relação, incontinência urinária. Então, são vários benefícios, desde que seja feita da maneira correta, com os hormônios corretos, na forma correta, avaliando antes qualquer risco que pode estar associado. E acho que outra coisa que a gente tem que ver também é o momento de início da terapia de reposição hormonal, né? A janela de oportunidade. Isso acho que é o mais importante, né? Você vê ali pacientes até os 60 anos ou 10 anos após a última menstruação, né? Pra gente iniciar no momento correto, não perder o timing do início da reposição hormonal. Até porque se você fizer um período já longo depois da menopausa e tal, você aumenta o risco cardiovascular dessa pessoa. Você fazer durante um tempo errado, coisas erradas, você aumenta o risco cardiovascular. Agora em maio eu fui a Sobrac, que foi congresso sobre climatério apenas, e teve um caso sobre janela de oportunidade. As pacientes mais velhas estão ficando cada vez melhores, assim, no sentido de se cuidar, de estar com uma boa massa muscular, estão inteiras. E aquela coisa da avaliação da janela de oportunidade. Por que não fazer? Ela ficou com medo lá atrás por conta dos estudos, né, que mostraram aí resultados errados de câncer e tudo, e agora viram as amigas que estavam fazendo muito bem e pensaram por que não fazer também. Mas assim, acima da janela de oportunidade. Às vezes a paciente está ótima. Eles perguntaram para os ginecologistas: quais exames vocês fariam para avaliar ainda? Tipo, colocaram lá todos os exames ok. Um Doppler de carótida. E aí, quando foi ver aquela paciente magra, com aspecto saudável, os exames todos ok, não dava para liberar a reposição hormonal assim, fora da janela de oportunidade para essa paciente fictícia especificamente, porque mostrou-se que ela tinha placas ateromatosas e poderia desestabilizá-las. Já tinha doença aterosclerótica, né? A importância a carótida tem cérebro, coração. Sim, essa é a importância da estratificação do risco antes de iniciar uma terapia de reposição hormonal. E assim, a gente vê que hoje em dia, com o envelhecimento da população, as mulheres ficam grande parte da vida, né, ali no período do climatério, né, tendo sintomas de hipoestrogenismo, né, então a reposição hormonal, quando bem indicada, é uma coisa que melhora muito a qualidade de vida, né, e outros efeitos deletérios aí da baixa de hormônio, então é importante ter a indicação correta e o tratamento correto, o acompanhamento. Quero fazer uma pergunta para ele. Uma paciente veio me procurar, mas estava com uma hemoglobina glicada acima de 7. Queria que eu começasse a reposição hormonal. Uma paciente que não está se cuidando da diabetes, muito provavelmente eu ia passar aquela reposição hormonal para ela, ela nunca mais ia voltar aqui. Porque se ela não cuida da diabetes... Ela já sabia que era diabética. Já sabia que era diabética e não se tratava de forma adequada. Se ela não vai no endócrino de forma regular, ela não vai na ginecologista de forma regular, ela não vai na cardiologista de forma regular, ela não vai na nutricionista, ela não faz os exames de forma regular. É muito risco. Para uma paciente que eu tô pensando só em fazer o que ela quer naquele momento. Então, a estratégia para ela foi: vá ao seu endócrino, melhore sua hemoglobina glicada, volte, quando eu perceber que você está tendo um bom acompanhamento, a gente vai seguir o acompanhamento para reposição hormonal também. Sim. As pacientes são resistentes nesse tratamento da diabetes? Eu não sei porque as pessoas, de um modo geral, elas têm muito mais medo de pressão alta do que propriamente de glicose alta. Isso eu já vejo há bastante tempo nos meus consultórios. Primeira coisa que a pessoa, quando está passando mal, o que ela faz? Vê pressão. Remédio da pressão ela não esquece. Não, minha pressão tá boa.
todo mundo tem em casa um aparelho de pressão. Há controvérsias, hein? Eles esquecem bastante. Agora, Mas glicose, tem mais medo, de fato. glicose, ninguém presta atenção, Olha. ninguém acompanha, desanda Mas falou de glicose, vai ter que mexer na alimentação dela. E tem os pequenos prazeres associados à comida. Pra que eu vou Exatamente. encontrar, que eu vou ter que Vou enfrentar arranjar um ali? problema, Melhor não ver. É. A questão hoje do tratamento da diabetes, ela envolve muito educação em diabetes, tá? Existe um dispositivo que cada vez mais a gente tem visto, ele já tem um tempo, mas cada vez a gente tem mais visto, que é um dispositivo implantável na pele, tem um nome comercial, e só os estudos mostram que só o paciente implantando esse dispositivo sem mudar nada do tratamento dele, ele mantendo os mesmos medicamentos, só ele ter o dispositivo, isso reduz em média a hemoglobina glicada dele em 1%, Muito da consciência? por causa da educação em diabetes. Eu falar para ele, Sabe que está sendo monitorado, né? eu falar para ele que um pão francês de manhã é muito ruim para a glicose, e ele não vendo isso na prática, ele vai comer o pão francês. Como o dispositivo mede em tempo real sua glicose, ele tem essa facilidade de verificação sem furar dedo, sem dor, ele verificando essa glicose, caraca, o pão realmente aumenta muito, vou diminuir isso, vou trocar por um carboidrato de melhor Muito qualidade. interessante isso. Então, isso pacientes em diabetes tipo 1, naqueles pacientes com uso de insulina, contra os pacientes de diabetes tipo 2, que não necessariamente usam insulina, só antidiabético oral. Fala pra gente o que é diabetes tipo 1 e tipo 2, pro nosso público é leigo. O diabetes tipo 1 é um diabetes autoimune, né? Você produz anticorpos, você produz células de defesa que atacam o seu pâncreas e basicamente você não produz mais insulina. Então, o tratamento desse paciente vai ser para o resto da vida insulina. Geralmente é mais relacionado à infância e adolescência, que é onde o paciente descobre. O diabetes tipo 2 é um diabetes relacionado mais ao sedentarismo, à obesidade, à meia-idade, paciente em torno de 40, 50, 60 anos, a genética, história familiar positiva, que é aquele paciente que começa a ter resistência à ação da insulina, muitas vezes relacionado ao tecido adiposo, e esse paciente vai aumentando a glicose de forma gradual. Esses pacientes não necessariamente vão usar insulina, alguns até precisam usar, mas teoricamente esses pacientes controlam a glicose com medicamentos orais. Dieta, atividade física serve para os dois tipos de diabetes. Existem alguns outros tipos de diabetes menos comuns, mas a grande maioria dos pacientes vai se enquadrar nisso. E é isso. E, então, a educação em diabetes é fundamental. Muitas vezes o paciente, o usuário de insulina, chega ao meu consultório com a glicose muito elevada e usando já dose alta de insulina, insulina de boa qualidade. Eu vou ver, ele não sabe aplicar insulina. Ele está aplicando de forma errada. Então, se a gente não fizer uma avaliação cuidadosa, passo a passo da consulta, eu aumentaria a dose de insulina, achando, tá usando mal, tá usando pouca quantidade, vou aumentar a dose, vou mandar ele embora. E o problema não era pouca insulina para ele. O problema é que ele não sabia aplicar, não sabia armazenar, Sim. não sabia o horário de usar. É fazer uma anamnese completa, Exatamente. percebendo a parte E a estratégica, cada consulta social. bater nos mesmos pontos. Uhum. Porque uma consulta ali naquele momento, o cara vai ser diabético pro resto da vida. Uma consulta ali num momento de meia hora, 1 hora, pode ser que semana seguinte ele esqueça. Então, cada consulta, cada avaliação, reforçar o modo correto de Nas suas aplicação. consultas, você gosta que o acompanhante esteja presente para continuar Sim. reforçando? É uma estratégia que você usa? Eu falo que o acompanhante é fundamental para impedir que o paciente minta. É verdade. Às vezes tem até briga na consulta, né? Exato. Um cutuca o outro, direto. Paciente com obesidade, mas eu não sei porque eu sou obeso, eu quase não como. Aí a pessoa, pô, mas você come a beça. Qual é a sua referência? Entendeu? Então isso é muito importante. Reforçar ali os fatores de risco também é muito importante, né? Até no papo que a gente estava ali de reposição hormonal, por exemplo, com obesidade, né? A obesidade, ela faz com que o paciente seja mais sintomático ali no período do climatério. Só que repor hormônio para esse paciente obeso também é um fator de risco cardiovascular maior, né? Sim. Por ele estar obeso. Então, assim, a importância da mudança de estilo de vida, do exercício físico ali, daquela recomendação da Organização Mundial de Saúde de 150 minutos de atividade aeróbica moderada por semana, ou para quem faz atividade intensa, bastam 75 minutos, né? E pelo menos 2 vezes por semana de exercício resistido. Até pela perda óssea, né? Pela poupança de músculo agora que tanto se bate, se fala sobre isso, né? Diminuir risco de osteoporose, de outras doenças, não só as cardiovasculares, né?
Então, estimular o exercício, a boa alimentação. Mas você estava falando que as pacientes têm mais medo da hipertensão que da diabetes. Mas a diabetes é um facilitador para ter hipertensão? Geralmente são doenças que aparecem em conjunto, né? Porque os fatores de risco para ambas são muito similares, né? Então, Então, se você já tem medo da hipertensão, saiba que você está abrindo caminho para a sua para diabetes. sua diabetes, É isso exatamente. aí. Então, não é incomum um paciente que abre o diagnóstico de hipertensão naqueles exames iniciais de rastreio que a Rafa pede, vir lá uma glicose alterada, talvez não em níveis de diabetes, mas em níveis de uma pré-diabetes, uma intolerância à glicose, que são glicoses elevadas, mostrando que aquele pâncreas que já tem algum grau de sofrimento, né? Pâncreas é o autoproduto de Cada vez insulina. mais eu escuto os pacientes falando que tem o pré-diabetes. Fala isso pra gente. Pré-diabetes é um conceito que já existe há muito tempo, tá? E são baseados em valores de glicemia, né? A glicemia normal é até 99, uma glicemia de 100 a 125, glicemia de jejum, é considerado pré-diabetes, e uma hemoglobina glicada, que como se fosse a média da glicose nos últimos 3 meses, de 5,7 a 6,4, é considerado também pré-diabetes. Estudos já mostram que pacientes em pré-diabetes já têm que fazer uma mudança brusca do estilo de vida e muitas vezes já iniciar a medicação, porque as complicações do paciente diabético, muitas delas já podem acontecer antes, no pré-diabetes. Falando em complicação, talvez as pessoas não tenham ideia do porquê que tanto se preocupa com a diabetes, que negócio é esse que eu tenho que melhorar exames, pensa nos exames, mas pensa na vida prática, fala para essas pessoas se não cuidar, o que espera elas lá na frente? A glicose alta, na grande maioria das vezes, não causa sintomas. Até por isso que o paciente meio Que é a larga de mesma mão. coisa da hipertensão, né? As Exatamente. pessoas acham que vão ter dor na nuca, dor de cabeça. A maioria dos pacientes hipertensos são assintomáticos, né? Por isso que infarta, tem AVC, porque não sabe que está hipertenso, não sente. Poucos têm sintomas, né? Assim como Isso. da glicemia. E a hipertensão e a diabetes, elas são fatores de risco altíssimos para um paciente ter um infarto, um acidente vascular cerebral, um derrame que as pessoas falam, né? Insuficiência cardíaca. A diabetes não controlada é a principal causa de cegueira no mundo. Principal causa de amputação não traumática. Existe uma amputação traumática, né? Acidente de moto, etc. A principal causa de amputação não traumática é diabetes. Hipertensão e diabetes são as duas principais causas de doença renal crônica. Aquele paciente que vai para a clínica de diálise 3, 4 vezes por semana, fica lá 4 horas dentro da clínica, possivelmente a hipertensão e diabetes. Eu tenho a impressão que o público em geral já associa mais o AVC, o infarto, a hipertensão e menos a diabetes, as complicações Por dela. isso que ele tem mais medo da hipertensão. Mas pode ser diabético, já no mínimo dobra o risco de infarto. Só pelo fato de ser diabético, né? Já dobra o risco de infarto no mínimo, né? Exatamente. Existe até um conceito que a gente fala de síndrome metabólica, que são basicamente todas essas doenças englobadas, né? Obesidade, hipertensão, diabetes, colesterol elevado, tudo isso englobado, enquanto isso aumenta o risco cardiovascular desse paciente. O paciente com síndrome metabólica, invariavelmente, ele tem uma chance altíssima de morrer de doença cardiovascular. Descreve um perfil de paciente com síndrome metabólica, assim, para o pessoal entender de quem a gente está falando. O paciente com síndrome metabólica é um paciente obeso, geralmente com uma cintura abdominal bem elevada. É um paciente muitas vezes hipertenso, diabético, ou já com uma glicose alterada, sem valor de diabetes, mas já com uma glicose alterada, triglicerídeo elevado e HDL, que é o colesterol bom, baixo, tá? Quais são os riscos da síndrome metabólica? Infarto, AVC, doenças coronarianas de modo geral, insuficiência cardíaca, tá? Existe hoje também uma questão que a gente tem ouvido falar cada vez mais, que é a esteatose hepática. A esteatose hepática, 80% dos pacientes obesos têm doença hepática. Eu queria chegar lá porque todas as pacientes querem fazer uma ultrassom de mama, uma ultrassom transvaginal e uma ultrassom de abdômen. Que elas não sabem bem por que elas querem, mas elas querem. Isso. E muitas vêm com esse resultado de esteatose hepática e eu preciso demonstrar o que isso significa, falar, mandar para Nutri, indicar atividade física. Isso. Né? A esteatose hepática, 80% dos pacientes obesos têm esteatose hepática. Ponto. 50% dos pacientes diabéticos têm esteatose hepática. E a esteatose hepática hoje é a principal causa, principalmente nos Estados Unidos, principal causa de cirrose nesses pacientes. Hoje o cara que é alcoólatra, ele tem aumento de risco para cirrose. O cara que tem hepatite B, C, aumento de risco para cirrose. Mas a gordura no fígado, hoje já passou todas elas. Hoje a pessoa que tem esteatose hepática tem um risco aumentado de cirrose
e o risco aumentado de hepatocarcinoma, que é o câncer hepático. Agora, o que a gente podia falar, que a gente não está falando isso para deixar ninguém temeroso, com sofrimento. A gente está falando isso porque aumentou muito a expectativa de vida e a gente tem que ter uma vida boa, né? Com certeza, a qualidade de vida é fundamental, né? E para todas Envelhecer bem. E para todas as doenças existe tratamento. E o tratamento hoje gera qualidade, não gera só tempo de vida, né? Não aumenta a longevidade com qualidade. É o que eu sempre falo aos pacientes, né? Eu posso querer viver mais 40 anos, mas 40 anos tem várias maneiras de se viver. E o tratamento hoje visa a qualidade de vida, né? Tanto para pressão, colesterol, glicose. Eles recebem paciente para prevenção? A pessoa que está pensando em prevenção, tipo, minha mãe é hipertensa, minha irmã é hipertensa, eu queria só vir aqui para não ficar hipertensa como elas. É o ideal, né? Até porque, assim, a gente tem, igual a gente estava falando do pré-diabetes, que muitos pacientes falam, existe realmente o pré-diabetes? Sim, né? E a gente já tem a pré-diabetes, esse termo já é mais antigo do que o pré-hipertenso, né? Mas a gente agora também tem o pré-hipertenso, que são as pessoas também que têm um risco aumentado de ficarem hipertensos. Então, a gente faz mudança de estilo de vida, né? Vê outros fatores de risco que são modificáveis. A hipertensão, por exemplo, é o maior fator de risco cardiovascular que é modificável, né? Ali de você conseguir tratar. Então, fazer o tratamento adequado é fundamental. E tanto eu quanto o Luiz Felipe no consultório, a gente tem pacientes que têm ali uso de múltiplas medicações, né? Uma polifarmácia ali, por exemplo, um paciente com insuficiência cardíaca, um paciente que já infartou, então usa remédio para várias comorbidades. E às vezes eles falam, mas eu estou usando remédio demais. Às vezes, realmente, a gente tenta enxugar ao máximo, mas tudo é uma balança, né? É o risco-benefício. Então, às vezes você precisa usar aquilo para estar bem, para diminuir seus fatores de risco. E hoje a gente tem uma coisa que é da pílula combinada, que cada vez mais tem sido prescrito e falado, né? O paciente, por exemplo, que usa 2, 3 antipertensivos, às vezes tentar combinar no mesmo comprimido, que ele não fica usando ali vários. A percepção de doença ou deve diminuir tomando um remédio só ao invés de 5, né? Tipo, eu não estou tão doente assim. E até o conforto ali posológico, né? Que você ficar o dia inteiro tomando remédio ali, realmente é desconfortável. Então, o que você puder fazer no mesmo horário ou no mesmo comprimido, isso diminui e aumenta muito a adesão do paciente, né? O que vocês veem mais dificuldade, os pacientes em começar a atividade física ou procurar uma estratégia de nutrição melhor? O que é mais difícil? Acho que ambas. Né? Para quem é sedentário mesmo, iniciar uma atividade física ali também é complicado, né? Mas talvez a alimentação seja mais difícil do que a atividade física. É mudar um hábito ou introduzir um hábito, na verdade, né? O que a gente está falando? Eu acho que tanto a atividade física quanto a parte nutricional, o paciente até começa, mas ele não mantém, tá? E eu sempre falo, eu não consigo fazer atividade física porque eu não tenho tempo. Cara, tempo é prioridade. O que é a sua prioridade? E muitas vezes a gente fala em atividade física, vai fazer uma atividade física, o cara acha que tem que se matricular na academia. E não necessariamente é isso, entendeu? Eu sempre falo, você vai para o trabalho como? Vou trabalho de ônibus. Quando estiver voltando do trabalho, larga um ponto antes do ônibus. Faz essa caminhada de 20, 30 minutos. Como a Rafa falou, 150 minutos de atividade moderada por semana, não é muita coisa. 50 minutos 3 vezes por semana, que seja uma caminhada, né? Já uma caminhada atrasada para reunião, né? Não é passear. Você quer fazer atividade pelo amor ou pela dor, né? Então você, às vezes, largando um ponto antes do ônibus, fazendo uma caminhada maior, você já está fazendo uma atividade física. Existe um conceito também falado muito atualmente sobre lanches de atividade, né? Lanche de atividade física. Por exemplo, eu estou no shopping, tem a possibilidade de subir de escada rolante ou a possibilidade de subir numa escada normal. Sobe numa escada normal. Sim. Moro num prédio, moro no 3º, 4º andar. Em vez de descer de elevador, desce de escada normal. Fazer pequenas atividades ao longo do dia, isso já tem se mostrado benéfico. A gente não quer levantar para apagar a lâmpada? Exatamente, hoje em dia é tudo no celular. E isso do lanche do exercício quebra também o conceito de, por exemplo, hoje eu só tenho 15 minutos, não adianta eu fazer 15 minutos de atividade. Não adianta. É melhor você ir lá fazer 15 minutos do que não fazer nada, né? Exatamente. Então, se manter ativo. E hoje, cada vez mais, a gente sabe sobre os riscos das doenças, a gente sabe, cada vez mais tem medicamentos para a doença, cada vez mais os pacientes morrem de doença cardiovascular. Ou seja, por quê?
muitas relacionadas à atividade física, porque o cara cada vez está mais sedentário. Aí a Antigamente era mais indústria difícil alimentícia que bombardeia a gente de todos os lugares também. Também, com Eu falo, nem certeza. experimenta, gente. Teve um lançamento, nem experimenta, vai ser bom. Tem É. tudo pra ser bom. A engenharia de alimento preparou isso pro seu cérebro. E assim, é difícil também porque a comida está relacionada ao prazer, né? Os eventos sociais têm sempre comida, bebida. Então também não é aquela coisa radical de, não, você não pode mais comer nada, não pode mais beber nada. Eu falo isso com os meus pacientes. Eles perguntam, então eu nunca mais posso comer tal coisa? Não, não é assim, entendeu? Você Nunca tem que ter diga um nunca. equilíbrio. E o que eu falo muito nas minhas consultas, com essa questão de tempo, porque realmente eles falam, trabalho muito, não tenho tempo. Realmente o tempo hoje é cada vez mais difícil, né? O dia com 24 horas parece que não é suficiente. Acho que todo mundo tem essa impressão. Mas ou você tem tempo para cuidar da sua saúde, ou você vai ser obrigado a ter tempo para cuidar da doença. Exatamente. Né? Porque você infartou, você não vai falar, não tenho tempo. Não, você vai ficar internado, vai deixar de trabalhar ali uma semana, que é o seu período de internação. Então, você, se não tirar tempo para cuidar hoje da sua saúde, você vai ter que tirar tempo para cuidar da sua doença. Nossa, se der tempo, né? A doença vai te tirar tempo no futuro. É verdade. Se der tempo. Se não E for pra um evento fatal. E pra mulher que tem que cuidar de si, de toda uma família toda, filho, sim. marido, pais, ela se deixa em último lugar sempre. Ela quer promover o cuidado, mas muitas vezes a gente tem que falar pra ela que pra você cuidar das outras pessoas, você vai ter que estar bem. Se eu não estiver bem, É muito difícil, né? Principalmente pra mulher no momento que vira mãe, que tem filho pequeno, que trabalha fora, que tem as coisas pra cuidar de casa, você se tira ali da lista de prioridade, né? Mas você não estando bem, você não consegue cuidar, né? Gente, eu lembrei de uma coisa agora, a gente falando de obesidade, síndrome metabólica, esse perfil. E a tireoide ainda tá sendo culpada das obesidades ou já caiu por terra? Já Sempre ficou pra culpada. trás? Eu sempre falo, quando vê o exame que tá com a tireoide normal, não é possível que a minha tireoide tá boa, porque eu não emagreço. Coitada da tireoide. A tireoide... Existem diversas doenças relacionadas à tireoide, mas o grande mito que se tem é que o hipotireoidismo, a disfunção da tireoide para menos, de forma leiga, ela aumentaria a chance de você ter obesidade e dificuldade em perder peso. O hipotireoidismo mal controlado faz você ter uma retenção hídrica. Isso faz você ganhar um peso, 2 a 3 quilos em média. A pessoa que tem 20 quilos acima do normal e fala que é por causa da tireoide, não está sendo tão... Vai ser mais difícil essa consulta. Você vai ter que botando na derrubar um conta de mito. alguém aí, né? Tem que derrubar um mito antes de promover a consulta, as estratégias, tudo, né? Exatamente. E isso é a pessoa que tem o hipotireoidismo que não está controlado. Hoje em dia, você controla o hipotireoidismo de forma bem fácil com os medicamentos, os hormônios tiroidianos que existem. Então, se você tem hipotireoidismo e você ainda está controlado com um remédio, você pode... Não é essa a causa. Não é esse o problema. Isso a gente também fala mesmo. Mas Às vezes o paciente não acredita. Sabe qual pode ser a visão do paciente? Me veio agora? Tipo, como que eu tô controlado se eu tô engordando ainda? Tipo, você tem que ainda falar pra ele. São outras causas, né? Exatamente. A gente vai fazer ele Se ele continuar batendo nisso, que é a tireoide, fala assim, não, minha tireoide precisa de controle melhor. Eu ainda tô obeso, né? Ainda tô gordo. E não é, com certeza não é. E... Muitas vezes na consulta também é aquela confiança, né? Relação médico-paciente. Ele tem que confiar no que você tá dizendo, no que você está propondo, né? Então, a partir do momento que está controlada ali o hipotireoidismo, não tem por que ser essa a causa, né? Vamos buscar outras causas. É o quê? Alimentação? Sedentarismo? E a obesidade hoje não é vista mais só como um problema estético, né? É uma doença. A obesidade é uma doença relacionada com outras coisas que a gente já falou aqui. E hoje, cada vez mais, eu sou a favor de tratar a obesidade com medicamento. Porque se com diabetes eu trato com medicamento, se com hipertensão a Rafa trata com medicamento, se com... Ainda tem esse mito, né, da obesidade, não fazer medicação. Qualquer doença crônica a gente trata com medicamento cronicamente, porque a obesidade que também é... O que é a obesidade? Conceito de obesidade, bota no Google. Doença crônica. Obesidade é uma doença crônica, então tem que tratar de... E é doença, né? É doença. Às vezes a pessoa fala, não, então só
parar de comer, é só fazer isso, mas não necessariamente é isso, né? Exatamente. Tem muita coisa envolvida Tem muito aí. estigma de aspecto pessoal, social, sim, falta de sim. foco, falta de força de vontade. Tem todo Sim, sim. esse tabu que tem que derrubar para a pessoa acreditar nessa estratégia do remédio, né? E hoje a indústria farmacêutica ela tem desenvolvido bastantes medicamentos para tratar peso, para tratar obesidade. Antigamente, há 10, 15 anos atrás, até mais um pouco, 20 anos atrás, não existia o arsenal terapêutico, não existia a quantidade de medicamento para tratar peso que a gente tem De hoje. medicações E com seguras, né? segura e com bom resultado, E né? bom resultado. Bom resultado, segurança cardiovascular. E adiantando para o final do ano, para o meio do final do ano, vão vir outras 2 medicações que já são comercializadas lá fora, na Europa e Estados Unidos, vão chegar no Brasil, já são aprovadas pela Anvisa e vão chegar ao Brasil, que são medicamentos espetaculares. Não vou dar spoiler aqui de medicamento, de nome de remédio, mas são medicamentos excelentes. Sim. Ainda caros, infelizmente, mas tratamento tem. E com o tempo, conforme novos medicamentos vão aparecendo, a tendência é essas medicações também ficarem mais baratas, ser mais acessível a todos. Sim. Eu sou super a favor de, por exemplo, o SUS fornecer medicamento para peso. Sim. Obesidade é uma doença que está relacionada à hipertensão, diabetes, vai aumentar o risco do cara infartar, ficar tempo no hospital público. Por que eu não vou dar esse remédio para o cara não ter esses problemas? É um Entendeu? aspecto. Se eu tenho remédio no SUS para tratar peso, se eu tenho remédio no SUS para tratar diabetes, claro que não é o mundo ideal, não são medicamentos espetaculares, mas são medicamentos, porque para peso eu não tenho nada. Sim. Entendeu? Ainda no que a gente estava falando sobre o período ali do climatério, né, da mulher, nessa fase aí do perimenopausa, a gente tem uma distribuição da gordura central, né? Um acúmulo de gordura central, visceral, que é pior. Então, só da mulher estar nesse período ali, perimenopausa, já aumenta a chance dela ter uma distribuição pior da gordura, um ganho de peso, a importância da gente unir, né, As estratégias. Aquela gordurinha que ninguém quer, né? Exatamente. Central. Para a gente encerrar, muitas pacientes são acometidas de doenças de saúde mental ou situações que não chegam a ser doenças, e aí a cardiologista muitas vezes é acionada por essas situações onde vem taquicardia, falta de ar. Chega muito para você no seu consultório? Chega sim. Tem muita. Uma das principais queixas é a palpitação, né, do consultório do cardiologista. Muitas vezes tem realmente alguma arritmia, né, uma quantidade aumentada de extrasístoles, coisas que realmente a gente pode tratar, mas muitas vezes é relacionado à ansiedade, à depressão, né, coisas que, mais uma vez, a gente vai tratando ali em conjunto, né. Para esses casos, você prefere encaminhar para um especialista ou você já tem ali um foco de tratamento para começar antes de encaminhar, terapia? Como é que você aborda, geralmente? Já quando a gente faz, primeiro, acho que assim, a primeira coisa é a gente excluir que seja realmente uma doença, né? Que a causa realmente seja orgânica. Que muitas vezes eu atendo a pessoa e falo, eu tô com palpitação, mas eu acho que é ansiedade. Pode ser, tem tudo para ser, mas antes de dizer que a gente precisa afastar a doença. Então, minha primeira estratégia é afastar a doença. Afastado que tenha doença que realmente seja de origem cardiovascular, a gente vai tentar abordar ali de forma multidisciplinar, né? Qual é a origem do problema, iniciar um tratamento. E acho que vale a pena em conjunto terapia, né? Sempre importante. Psicólogo às vezes vai muito bem. Ajuda muito, né? Às vezes o psicólogo acha que precisa encaminhar um psiquiatra, ele sugere. E mais uma vez, a gente falando, né, do foco que a gente estava de reposição hormonal, nesse período também perimenopausa, tem muita queixa, né? Muita labilidade emocional. Muita labilidade emocional, que às vezes a gente acha, é frescura e tudo, não, ali de alteração hormonal mesmo, né? De ansiedade, de depressão. Tem paciente que de fato entra em depressão, você deve Sim, pegar direto. sim. É bem complexo. Momento de muito enfrentamento do envelhecimento também traz esse aspecto. Mudança difícil, hormonal, enfrentamento do envelhecimento numa sociedade onde a mulher não pode envelhecer, não pode ter cabelo branco, não pode ter ruga, não pode mudar o número da calça. Sim. É muita coisa para ela, né? E terapia é uma coisa muito legal, né? Muito importante. A gente, às vezes, tem muito preconceito sobre terapia, porque você pensa, tô fazendo terapia, então não tô me regulando, não tô conseguindo. Muitas vezes eu falo com o paciente, você precisa de uma terapia, de um psiquiatra. Eu falo, não, sou maluco. Então, assim, não existe isso, né? O psiquiatra é a pessoa mais adequada para tratar transtornos de ansiedade. E você fazer uma terapia, um autoconhecimento, né? É uma coisa muito bacana. Eu mesmo fiz no ano passado, foi maravilhoso. Eu nunca tinha feito, né?
Fiz, achei, Abre a consciência, nossa, né? Expande. achei maravilhoso, me ajudou bastante, foi muito legal, né? De enfrentamento, de autoconhecimento, né? De ter um momento para se dedicar a você. Então, acho que a mensagem de hoje é se cuide, né? Se Se cuide cuide. por inteiro, faça seu check-up, busque respostas para tudo, né? E esteja preparado da melhor forma possível para o seu envelhecimento, porque é inevitável. Essa equipe está aqui te esperando para você ser tratado de uma maneira transdisciplinar. Isso aí, com certeza. E Cada um ajudando com o que pode de melhor, é né? isso. Em conjunto a gente consegue ser bem melhor. Com certeza. Eu até brinco com os pacientes, o paciente fala, ficar velho é muito ruim. A outra opção é pior, né? Então, Com certeza. Vamos ficar É, encarar a velhice com qualidade. é É isso. isso aí. Vocês querem passar mais alguma mensagem? Vou encerrar por agora. Acho que é isso. A gente É está isso. esperando Marque sua vocês consulta. aqui. Estamos esperando vocês para ajudar no que a gente puder de melhor aí para a sua qualidade de vida, envelhecimento, prevenção. Tratamento de doenças, caso já Isso. esteja. Quem aí. precisa tratar também, né? Esse aí mais do que nunca, né? Isso, com certeza. Muito obrigada a você que Nada. ficou até aqui acompanhando esse papo muito bom, cheio de informação. Não esquece de seguir, compartilhar, ativar o sininho. Isso é importante para você continuar recebendo aqui nossas conversas e essas informações em saúde. Muito obrigada.